Gente, hoje eu queria falar um pouquinho sobre depressão, né? Eu acho que aquele grande mal também da sociedade moderna é depressão. Mas na verdade nós vemos depressão em toda a história. Coitadinho do Lincoln, né? O presidente Lincoln americano que salvou a União Americana, imagina? Ele sofria muito com depressão, na verdade ele é quase suicida. E nós vemos isso em toda a história do mundo. Então hoje, eu também, você também, todo mundo sofre de depressão de vez em quando ou frequentemente. Vamos falar bem rapidinho os dois grupos de depressões, ok? Claro, tem a depressão que ela é química, ela é a parte da fisiologia da pessoa. Essa pessoa, ela é tratada com remédios que fazem esses ajustes. E eu não vou entrar em detalhes porque livros inteiros são escritos só por um remédio. Então eu vou falar em termos assim mais genéricos, porque assim todo mundo pode entender. Então, dois grupos de depressão. Há um grupo que é químico e um grupo que vem do cotidiano, do dia a dia, ok? Eu quero tocar bem rapidinho no grupo e já eliminar o primeiro grupo, porque esse precisa de trato médico, né, dos psiquiatras, e os psiquiatras brasileiros são muito bons. Naquele grupo médico, de depressão médica, ok? Que vem da química, que é algum genético, algum vem do trauma, teve um acidente de carro, algum vem de um medicamento que você está tomando, enfim. Esse tem duas partes, A e B. A neurose e a psicose, ok? Neurose e psicose, desculpe meu sotaque. Então, gente, a neurose são pessoas, por exemplo, cyclothymic. Essa pessoa, ela de vez em quando está um pouquinho alegrinha, está um pouquinho tristezinha, mas essas ondas não são muito altas e ela não cai muito para baixo, ok? Essa depressão, muitas vezes, psicólogos podem ajudar, psicólogos, ok? E remédios também. Mas tem a psicose, então, neurose, os nossos irmãos psicólogos nos ajudam, de vez em quando, até um pouquinho de medicamento, ok? E daí tem a psicose, neurose, psicose, ok? Psicose é super sério, super sério. A pessoa escreve livros, fica em pé 5 dias, super agitada, escrevendo livros, literalmente. Daí ela cai numa depressão muito séria por dias e dias. Isso é psicose, isso tem que ser tratado e de vez em quando a pessoa até ela do ponto de vista legal, o psiquiatra coloca ela no hospital, de vez em quando até contra a escolha dela ou dele, ok? Isso é depressão médica. Isso você tem que consultar com o seu médico geral, que vai vai te referir ao psiquiatra, psicólogo certo, ok? Hoje eu quero falar da multitude de depressões, que eu acho que é muito mais do que a médica é muito menor, muito maior, que é a depressão que vem que não tem uma base química, que não começa com químico. Sim, o químico segue, mas não começa com químico. Então, essa depressão que eu quero falar um pouquinho com vocês, ok? Então, gente, a vida é difícil. A vida é muito difícil. A vida ela bombardeia você para sempre. Eu pensava, eu vou nadar para os Estados Unidos, eu vou estudar bastante, eu sei que agora minha vida é terrível no barracão da Ilha Bela, eu sei que a minha vida é terrível, mas algum dia eu vou para os Estados Unidos, eu vou me formar na Harvard, eu vou ser médico, eu vou ter uma família linda, eu vou ser milionário e tudo vai estar bem. Nossa, gente, a minha pressão aumentou 400%. Desde que eu atingi todos esses alvos, um errinho
E a coitadinha da paciente morre. Nossa, um errinho. Graças a Deus nunca fiz esse errinho. Mas nunca perdi um paciente. Então, gente, nós somos bombardeados, literalmente bombardeados, para o resto da vida. Nós vimos até no exemplo de Jesus. E todos os apóstolos, ok? Isso é normal. Por quê? Por que a vida é tão difícil? Por que a vida é tão difícil? Então, o que eu estou dizendo, essa depressão, de vez em quando, é normal. Pare de se castigar. Essa depressão, não química, essa depressão do dia a dia, normal de vez em quando, gente. Normal. A vida é difícil. Olha, a sociedade colocou na minha mão bisturi e fechou a porta. Imagina que responsabilidade. Imagina. Mas como um belo dia a sociedade chegou para mim e colocou o bisturi na minha mão? Porque eles me testaram. Me testaram. Eles passaram 20 anos me dando provas. A medicina dos Estados Unidos, 18 anos, imagina. Seria o quê? 4 anos de faculdade, 4 anos com a medicina, 2 anos de mestrado, 1 ano de internato, 5 anos de residência, 2 anos de especialidade, 18 anos. Cada semana, gente, fazendo prova, prova, lendo pilhas de livros. Só para quê? Só para fazer o seio mais bonito, cuidar de uma queimadura. Se eu tive que provar eu mesmo por 20 anos os piores, os mais horríveis exames, imagina o teste para viver com seu Deus, seja lá quem for, Elohim, Jesus, Mohammed, Gandhi, Buda. Eu estou dizendo, imagina para viver com a criatura. Na verdade é tudo mesmo, né? Nome diferente, tudo mesmo, criatura. Para viver a eternidade do lado da criatura que criou 100 bilhões de planetas, em total alegria, gente. Claro que o preço vai ser muito alto. O preço é essa vida super curta. Divide 80 anos por eternidade, é 0. Divide 80 por infinito, é 0. É um teste super rápido. Mas é um teste difícil. Eu entendo, bebê. Eu chorei rios de lágrimas na minha vida. Rios de lágrimas. Gente, eu chorei tantas lágrimas com você. Ninguém, gente, please. Não existe criatura mais honesta que o Ray, você sabe disso. Mesmo que seja politicamente incorreto, eu vou dizer. Ninguém casa com o amor da sua vida. Ninguém. Por quê? É o último teste da sua vida. Último teste. Se é possível você perdoar, conviver com uma pessoa que não é seu sangue e não é imperfeita. As nossas crianças, nossa, a gente perdoa tudo, mas elas são nossa genética e nosso sangue. Casamento, gente, é difícil para todo mundo. Ninguém casa com o amor da vida dele ou dela. Então, é super difícil. E que tal suas amigas que esfaquearam você nas costas? Que tal o seu sonho, gente? Sabe qual a porcentagem do mundo atinge os sonhos dele? Nossa, é menos que 1%. E você se encontra aos 40, 50. Aquele sonho de ser cantora, aquele sonho de ser atriz, não aconteceu, e agora? Você tem muitos amigos, 99,9% do mundo no mesmo barco, ok? Por isso que as escrituras dizem the vain ambitions. A Bíblia fala muito sobre essas ambições de vaidade, né? Ser atriz, ser presidente, todas essas coisas bobas, né? Mas o que é importante na vida? Que quando seu pai for ruim, você ainda telefona para ele. Coitadinho, seus filhos entraram na droga, o mundo está difícil e você está do lado deles. Seu filho vai para a cadeia, você compra um apartamento do lado da cadeia e visita ele todos os dias. Você podia ter roubado o Brasil, mas escolheu ser boa cidadã. Você se esforçou de dirigir no táxi para custear sua filha na escola.
Isso vai dar uma alegria incalculável. A vida é super difícil, casamento é uma das coisas mais difíceis, e eu toquei um pouquinho na alegria que você não perdoou, mas você telefonou, perdoou, ok, perdoou seu pai, era um monstro, você entendeu sua mãe, você ajudou seus irmãos, você custou sua filha. Esses atos trazem alegria. Agora pesado, pronto, estranho, vindo de um pecador. Nossa senhora, gente, tem alguém mais honesto no Brasil do que o Ray? Não tem, ela está escrevendo um livro, gente. Não sou perfeito, eu não ensino de um plano de perfeição, exatamente o oposto. Eu ensino de uma pessoa como Davi, que trajetou aquele caminho difícil, ok? Então, gente, eu escrevi um livro. Nossa, meus pecados estão no livro. Nossa, você lembra do livro que eu escrevi? Que eu dormi com 2 meninas, gente. Não foi uma vez, não foi 2 vezes, não foi 3 vezes. Eu tinha caído fora da igreja, né? Porque eu fui para Harvard e a molecada lá falou que Deus não existia. E eu pensava, nossa, esses caras são mais inteligentes que eu. Acreditei, caí fora da igreja há 15 anos, gente. Então eu não falo de perfeição. Inclusive as escrituras dizem que perfeição não é necessário para ensinar. Maria Madalena, prostituta. São Pedro, briguento. São Tomás, não acreditava em nada. Então não é necessário perfeição. Nossa, São Paulo, eu amo São Paulo, gente, amo São Paulo. Ele matava os cristãos, gente, nossa senhora. Então eu não falo de perfeição, mas eu falo da experiência, eu falo da minha escolaridade, ok? Onde eu tive a oportunidade de estudar na Harvard e eu tive a oportunidade de viver 54 anos. Simples, gente. O cérebro não gosta de mentira. Bem simples. Cérebro não gosta de mentira. Quando você sabe que uma coisa é a maneira certa de viver e você vive outra. O cérebro não aceita e ele cria essa condição fisiológica que é refletida como depressão, gente. Depressão. Então você ensina honestidade para os seus filhos e você está passando o pé no seu trabalho. Você ensina você berra com sua esposa e seu esposo sobre lealdade e você tem 3 namoradas. Eu juro por Deus, você coloca um sorrisão na sua boca, mas aqui dentro você está chorando. Então, gente, tentando viver as leis, o seu Deus, as leis de Deus. Quanto mais você achega às leis de Deus, eu não falo de perfeição, gente. Nossa, gente, eu fui muito honesto no meu livro. Mas como você, eu estou tentando cada dia ser um pouquinho melhor. Quanto mais perto você chega desse ensino das Escrituras, mais alegria você vai encontrar. Ok? E finalmente, vamos falar um pouquinho sobre esses níveis de alegria ou tristeza. Eu estava assim, no último terço da minha vida, eu tinha conquistado o mundo, não para impressionar a gringada, os gringos, esquece. Eu fiz tudo isso para eu poder olhar para o espelho e não odiar o menino no espelho, gente. Pelo amor de Deus, eu tinha uma autoestima tão baixo. Vocês sabem a história, meu pai é muito ruim. Enfim, eu me encontrei muito triste. Nossa, numa mansão de 22 milhões de dólares. Mas, fazendo um salário de 5 milhões de dólares por ano, gente. Faz a matemática. É 20 milhões de reais por mês, por ano. Casei com a Miss Canadá. A filha perfeita. Filhos perfeitos. Meu filho ficou faixa preta, nossa, em 2 anos.
Meus filhos nunca tiraram um. Meu filho é o número 1 na classe dele, sem eu empurrar ele. Como é que eu estava tão... Eu estava em programa de televisão em 173 países, 22 companhias. Nossa, gente, eu estava tão triste. Você sabe a história. Um belo dia eu fui para a loja de esportes nos Estados Unidos e eu comprei a corda. A corda. Então eu decidi, isso é uma coisa covarde, né? Claro. Gravemente contra as escrituras. É a eternidade do inferno. Imagina, 80 anos de uma vida difícil é ruim. Imagina uma eternidade. Então, claro, essa covardice é covardice. Suicídio é covardice, né? Eu não quero desrespeitar as famílias que sofreram com isso, mas para mim, nas escrituras, é covardice, ok? Então eu decidi visitar a minha mãe. Minha mãe, a mormon, que me criou, né? Minha mãe adotiva, entre aspas. Aqui, dá pra ver aqui, ok? Eu fui lá para ela e falei, mãe, eu conquistei o mundo. Eu tô mais triste do que quando eu vivia naquela favelinha do Perequê, na Ilha Bela. Como é possível? E ela pega a minha mão com muito amor, bem calminha, e ela fala, Beto, 2 pecados. O pecado de arrogância. E um pecado de autoestima um pouquinho quebrado. De vez em quando uma tristeza. Ela falou, pecado muito mais grave. É aquela metida, aquele snob, arrogante, snobador, que acha que é dono do mundo, super importante. Esse tipo não é possível entrar no reino de Deus. Ela falou, a pessoa um pouquinho mais, talvez não tenha o autoestima perfeito, de vez em quando um pouquinho triste, é um pecado menos. É um pecado muito menos, ok? Então, gente, vamos também analisar essa situação. Talvez um autoestima um pouquinho mais quebrado seja uma coisa que lida a humildade, a simplicidade, ok? E finalmente, terminamos com isso. Claro, sabemos que a dieta natural eleva o nosso espírito, a religião eleva o nosso espírito, meditar eleva o nosso espírito, ervas eleva o nosso espírito, viver o que a gente prega eleva o espírito. Mas não vamos esquecer, gente, não vamos esquecer, olha como os apóstolos escreveram, quantas vezes eles pediam para a morte, quantas vezes eles rezavam para o fim. A vida era tão difícil para os apóstolos. Então, gente, não esquecemos que na Bíblia diz, seja alegre. Não diz seja alegre porque a vida é boa. Não, a vida é difícil para todo mundo. A vida é difícil para todo mundo, gente, até para Jesus Cristo. As escrituras dizem, seja alegre. A alegria, gente, é uma escolha. Não é que a vida foi bom para o rei e hoje sou alegre. Eu encontrei sucesso na vida, gente, porque primeiro eu escolhi ser alegre. A alegria é uma escolha. Desce daquela cruz, para de ser vítima, vamos endireitar a nossa postura, voltar à escola, abrir aquela lojinha, ou simplesmente todos os dias carregar o nosso peso com alegria, porque aquela mãe e o pai que estão sempre deprimidos já deixam para a próxima geração 2 cruzes, a cruz deles e a sua cruz. Ok, gente? Vamos escolher ser alegre, porque esse pouco 80 anos é uma eternidade vivendo com Deus.